Meus queridos, por que nós somos ansiosos ou deprimidos? Nós somos assim porque viver é difícil. Viver não é uma coisa fácil. Há muita angústia na vida, há muita dor na vida, há sofrimento de toda a ordem que você pode imaginar. Viver é difícil. Viver promove muita angústia, muita dor. E o meu tema essa noite é tratar exatamente a respeito disso, da dor da vida e de como lidar com a dor da vida. Por que que alguns de nós podem comer um pouco mais do que o devido? Porque viver dói. Por que que alguns de nós comemos menos do que o devido? Porque viver dói. Por que que alguns de nós temos pensamento de morrer, vontade de morrer? Que é uma coisa que muitos homens nas escrituras tiveram. Jó amaldiçoou o dia do nascimento. E ele falou, quem dera eu tivesse sido um aborto. Ele não falou da morte dele, mas ele desejou não ter nascido. Por que que ele falou aquilo? Porque viver dói. Viver promove muitas dores. Nós temos dores de todo tipo possível nessa vida. Nós temos dores físicas e nós temos dores emocionais. Alguns de nós têm dores espirituais. Um ataque, às vezes, maligno, violento. Nós podemos ter dores e temos muitas dores emocionais, crises, N's na nossa emoção. E a dor emocional ela tem um agravante, porque em geral, quem a tem é discriminado. Quando eu tive a minha crise de ansiedade, de depressão, eu ouvi de muitos líderes que tinha sido demônio, e não era. Que tinha sido pecado, e não era. Que era fraqueza, e não era. Era o Senhor me ensinando a pôr em ordem a mente. Me ensinando a pensar a vida segundo Ele. Porém, eu tive muitas dores. A dor é algo inerente à nossa vida. O Senhor, na bondade dEle, se for possível, eu vou abrir o texto. O Senhor pôs um dia em que a dor cessará. Não haverá lágrima, não haverá dor, não haverá angústia. Louvado seja o nome dEle. Maranata, Senhor, vem nos buscar, para que esse dia seja encontrado logo nas nossas vidas. Haverá um momento em que tudo passará e que tudo cessará. Porém, viver é complicado. E o que eu quero mostrar para vocês é que a nossa natureza, num primeiro momento, é de rejeitar a dor. Nós fugimos da dor. Mereceria um estudo à parte só sobre fuga. Adão fugiu. Jonas fugiu. A gente foge para tentar evitar a dor. Satanás usou um pensamento de Pedro para dizer ao Senhor que ele não tomasse a cruz. Esse é o principal sentido do texto. E isso acho que é claro para todos nós aqui. Porém, eu gostaria de olhar uma aplicação do texto. O Senhor está dizendo que ele precisa sofrer. Ele precisa sofrer na mão dos anciãos. Ele precisa sofrer na mão da liderança religiosa do povo judaico. Ele precisa passar por esse sofrimento. E ele ia passar por um sofrimento a tal ponto que ele seria morto. Nós vamos ver o suor dele de sangue. Isaías 52 diz que ele deu a face aos que o feriam, que ele permitiu que eles puxassem o cabelo dele. O Senhor não fazia isso daqui evitando a dor. Ele dava a face àquele que ia feri-lo. Nos ensina Isaías
Então o Senhor, Ele tem uma clareza de que Ele precisa passar por aquele momento de sofrimento. Ele tem esta clareza. Ele veio para esse fim. Ele veio com essa motivação. Eu preciso tomar a cruz que o meu Pai me designou. Eu preciso tomar a vontade de Deus que foi designada a mim. E Pedro, ao ouvir falar de sofrer, de ser morto, de ser ressuscitado, ele não consegue ouvir tudo. Porque o Senhor falou na frase que ele ia ressuscitar. Porém Pedro ouviu que ia ter sofrimento e ia ter morte. E aí Pedro diz o quê? Senhor, tem piedade de ti mesmo. Tem dó de ti. Tem compaixão de ti. Ô Senhor, por favor, não diz uma coisa dessa. Se nós aprofundarmos um pouco mais o texto, Pedro não estava dizendo, Senhor, tem piedade de ti. Pedro estava dizendo, Senhor, tem piedade de mim. Eu estou te seguindo há 3 anos e meio. Nós estamos esperando que tu vai ser aquele que vai trazer o reino a Israel, como foi falado lá no livro de Atos. Senhor, tem piedade de mim. O que vai ser da nossa vida se o Senhor for embora? Nós estamos te seguindo todo esse tempo. Então, no fundo, ele não estava cuidando do sofrimento do Senhor. No fundo, ele estava cuidando do sofrimento dele próprio. Ele queria evitar a dor que ele próprio ia passar. Mas, não vamos então aprofundar nisso. Vamos imaginar que ele apenas esteja dizendo para o Senhor, evita teu sofrimento, evita essa dor. E meus queridos, o Senhor, de uma forma muito firme, muito graciosa, como é da natureza do Senhor Jesus, porém também muito firme, Ele mostra para Pedro que aquele assunto é um assunto de ordem espiritual. Porque o Senhor fita Pedro e diz assim, arreda-te, Satanás. Obviamente, nós sabemos que Pedro não estava possuído pelo diabo, não é caso de possessão, não é caso de nada disso. Pedro estava sendo usado por Satanás num pensamento que ele tinha. Pedro não queria sofrer. E Satanás se aproveitou deste pensamento de Pedro e instigou aquilo para fora. Porém, o Senhor nos mostra claramente que evitar a dor é um problema espiritual. Não apenas espiritual. É um problema também da natureza humana, porque ele diz assim, arreda-te, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. É da natureza humana, nossa, evitar a dor. Você quer ver? Vou te dar um exemplo simples. Você já foi criticado um dia, e ao invés de parar e acolher a crítica para ver se fazia sentido, você retrucou? Já fez isso? Algumas vezes? Sabe por que você retrucou? Porque está doendo. E você não quer lidar com aquela dor. Então, ao invés de você enfrentar aquilo e ver se aquilo que está sendo dito é uma verdade a teu respeito, não. Você levanta um muro e critica o outro.